Isso! Gente, já começamos por aqui falando sobre mudanças climáticas, viu? Elas já não estão naquela previsão distante, né? Elas estão acontecendo agora e afetando diretamente a forma como a gente respira. Ondas de calor, fumaça de queimadas, poluição, alterações bruscas no clima têm provocado um aumento aí nos problemas respiratórios. E para a gente entender melhor esse cenário, como ele impacta, né, a nossa saúde e o que a gente pode fazer para nos proteger, eu converso agora com a supermédica pneumologista, a doutora Estela Ritter Arantes. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que maravilha ter ela aqui juntinho com a gente. E bora falar desse tema, que eu tenho certeza que 10 em cada 10 famílias tá passando por alguma situação aqui. De que forma essas mudanças climáticas, doutora, têm impactado na qualidade do ar e, por consequência, na nossa saúde respiratória? Bom, como a gente tem visto, então, o aumento das temperaturas globais estão provocando essas alterações, né? Por exemplo, de repente está quente, frio, enchente, tempestade, essa tragédia que aconteceu, né, dias atrás, que a gente presenciou, infelizmente. Isso tudo pode gerar um aumento de micropartículas poluentes e até o próprio aumento do calor pode gerar o aumento de... Assim, o que vai acontecer, na verdade? Isso pode afetar diretamente as vias aéreas, vai gerar uma redução da produção de muco, uma redução da imunidade, aumenta, na verdade, os alérgenos que estão no ar, às vezes até assim, tem uma ventania, espalha mais esporos de fungos, mais pólen, então as pessoas acabam sofrendo mais com doenças alérgicas, infecções e crises, né, respiratórias também. Quais seriam essas doenças mais comuns, então, do trato respiratório relacionado a isso? O que mais costuma acontecer é assim, exacerbação de paciente, piora de pacientes que já têm alguma doença respiratória, como asma, DPOC, que são as doenças do cigarro, bronquite crônica, enfisema, pacientes que têm, por exemplo, rinite alérgica e as infecções que a gente tem visto por aí, né? Gripe, resfriado, até mesmo infecções bacterianas, né? Por exemplo, as pneumonias podem acontecer. Asma e bronquite, esses quadros, né, costumam piorar muito quando temos essas questões climáticas, assim, ventania, essas questões, doutora? Sim, principalmente assim, o paciente asmático que é alérgico, né? Então, ventania ou excesso de pólen, às vezes tem até uma alteração da polinização das plantas, essa época de polinização, que é bem, geralmente assim, no começo ali da primavera, acaba se estendendo um pouco mais e esses pacientes acabam tendo mais crises respiratórias. E paciente com DPOC, por exemplo, está mais sujeito a ter infecção respiratória. Na verdade, todos os pacientes, né, que têm algum problema respiratório, eles vão estar mais sujeitos a ter alguma infecção ou a própria descompensação alérgica, ou até pelo próprio clima muito seco, ou muito frio, ou de repente esquenta de repente, também pode haver como se fosse uma hiperreatividade dos brônquios, que são as vias aéreas, né, onde o ar é conduzido nos pulmões. Pode acontecer de ter broncoespasmo, que é quando a pessoa tem chiado, falta de ar. Isso tudo pode acontecer. E no consultório, você tem percebido, por exemplo, um aumento dos pacientes nessa busca, né, nessa procura? Porque eu vejo assim, exemplo lá em casa, né? Meu esposo, há uns anos atrás, às vezes uma vez no ano, ele tinha alguma crise mais forte, né? Relacionada à respiração, tomava injeção e tal. De repente, passou um tempo, 2 vezes no ano. Aí passa um tempo, a gente já está, às vezes, com 3 vezes no ano, tendo essas, vamos dizer assim, esses ataques maiores, assim. Isso tem acontecido também por esses fatores, né, doutora? Com certeza. Como a gente tem tido um aumento da poluição atmosférica, os pacientes que têm doenças respiratórias, no caso do seu marido, eu imagino que ele tenha asma. Então, acaba acontecendo, né, de ter mais crise, porque fica mais exposto, e às vezes vai fazer uma atividade ao ar livre, ou o ar está muito seco, então acaba, assim, o que eu tenho notado, essas mudanças bruscas de temperatura que estão acontecendo agora, a gente não tem mais aquela estabilidade, né, do clima. É aquele inverno que é super frio, é só ali no frio, aí os pacientes passam mal no começo do inverno, depois fica estável. Não, mas fica acontecendo aquela coisa, esquenta, esfria. Então, os pacientes têm realmente descompensado mais por conta desse clima que está mais alterado, sim. Inclusive, o mês de novembro, né? A gente teve dias aí que à noite frio, tava, né? Daí de manhã um sol quente. Aí, de repente, aquela coisa, né? Sai de
casaco, tira casaco, põe casaco. Exato. E daí que imunidade que aguenta, principalmente as crianças daí, né, doutora, que devem sofrer mais ainda. Exatamente, os extremos sofrem mais, né? Quem tem doença respiratória, como eu falei, criança, principalmente criança abaixo de 5 anos, e os idosos, né? Que os idosos já começam a ter também uma queda da imunidade, assim como as crianças, né? Que já estão com a imunidade em formação. Esses sofrem mais. E mesmo as pessoas que não têm doenças respiratórias acabam também sentindo de alguma forma ou outra, né? Essa, sei lá, o nariz com uma coriza ou às vezes o contrário, né? Vamos dizer assim, eu ia falar do quando endurece. Quando fica mais... Quando a secreção fica ressecada. Uhum, sim, sim. Até as pessoas que não têm nenhum problema respiratório, por essa mudança brusca de temperatura, por exemplo, você está num lugar quente, ou assim, o dia foi super quente, aí à noite, de repente, o que aconteceu aqui? Geralmente, não sei se vocês notaram, né? Quando tá aquele clima abafadíssimo, de repente a temperatura, assim, o clima vira, dá aquela chuva e resfria de repente. E isso mesmo já pode gerar uma queda da imunidade ali nas vias aéreas, porque, na verdade, diminui o afluxo das células de defesa ali nas vias aéreas superiores, aqui no nariz, na garganta mesmo, aqui, né? Já aqui em cima. E isso acaba predispondo as pessoas a terem mais resfriado, mais gripe. Acontece. E o que fazer, doutora? Pergunta de milhões agora. Vai lá. O que tem que fazer? Na verdade, assim, medidas individuais, né? Quando está muito frio, isso já seria, por exemplo, no inverno, manter o ambiente mais aquecido, a temperatura interna, né, dos domicílios, por volta dos 18 graus. Quando está muito quente, agora que a gente está chegando no verão, tentar manter a temperatura interna dos domicílios no máximo a 32 graus, tá? Não, assim, evitar ficar muito no calor também, que faz mal, tá? Se manter hidratado, principalmente agora, no clima mais quente, a gente acaba transpirando mais, perde mais líquido. No verão, vestir roupas mais leves, roupas mais claras, a roupa mais escura, ela atrai mais calor, né? Então, vestir roupas mais leves, mais claras. No clima mais frio, quando tá, geralmente esfria, é aquilo que você falou, tira casaco, põe casaco. Tem que andar sempre com casaco, porque se esfriar, se agasalha para não passar frio, sabe? Quem tem doença respiratória, por exemplo, asmático, paciente que tem os problemas de DPOC, do cigarro, as crianças, os idosos, manter vacinação em dia, tá? Paciente que tem doença respiratória também, passar com o seu médico para revisar como é que estão as medicações, como é que o tratamento está, se está tudo adequado. É isso, na verdade, são esses os segredos. E outra coisa, quando o clima está muito quente, aquele calor de rachar, evitar fazer atividade ao ar livre. E a mesma coisa para quando tá o dia frio, né? Tá menos 0 graus. Eu fiz isso esse ano. Todo mundo falou, meu Deus, Estela, você tá louca. E depois eu pensei, acho que eu estava louca. Sair correr 0 graus. Não, melhor você correr na academia, né? Vai num ambiente que tenha temperatura controlada, porque você pode acabar desenvolvendo uma crise respiratória, né? Se expondo nas temperaturas extremas. Então, tem que evitar ficar ao ar livre nesses dias. Outra dica que eu lembrei. Claro. Por exemplo, o paciente que é alérgico a pólen, tá aquela ventania, precisa sair de casa. Vai consultar, vai no comércio ou vai trabalhar, por exemplo, tem um carro com ar-condicionado. Liga o ar naquele modo de recirculação do ar. Evite que entre o ar externo no carro, porque vai estar com mais poeira, mais alérgenos. Então, isso é importante também. Acho que vale também, até achei que a máscara, né, doutora? Se for a máscara, pé, né? Exatamente. Mas a máscara que realmente protege... Qual? É aquela N95, Azul? É aquela meio tipo bico de pato que a gente usou na Covid. Depois o pessoal tava usando aquela máscara simples. Aquela máscara fininha contra pólen, é que existem micropartículas poluentes. E aí acabam passando naquela máscara comum. Então, se você tem uma doença respiratória mais grave, que com frequência descompensa, né? Ou você já tem uma reserva mais limitada respiratória, se você vai sair e não tem jeito, vai se expor a algum ambiente mais poluído, mais empoeirado, usar a máscara N95 é a mais adequada, tá? Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pelas dicas. Muitíssimo obrigada por estar aqui no nosso programa e até uma próxima, viu? Obrigada, até. É isso aí, gente. Dicas importantes, saúde é Vitrine Revista.